Um feedback de alto impacto é um feedback que forma uma equipe de alto desempenho. E mais do que isso, uma equipe de alto desempenho autogerida, que faz a sua empresa andar sozinho. E agora eu quero compartilhar com você as duas primeiras etapas de um bom feedback. Um feedback bem feito, um feedback que transforma e que sobe a régua do desempenho da tua empresa. Vamos lá, está dividido em 3 partes. Comecemos com a intenção. Existem 3 grandes intenções que eu acho que são sagradas que precisam acontecer antes mesmo do seu feedback ser dado, ser entregue, tá? É fundamental você saber a partir da onde está vindo o teu feedback. Você está dando um feedback só porque você precisa desabafar? Porque você precisa descarregar a sua frustração? Não adianta você tentar disfarçar. Se a tua intenção é uma intenção errada, a tua linguagem corporal, o teu tom de voz, às vezes as tuas microexpressões faciais, tudo isso vai denunciar você. Então, o primeiro passo de um feedback é você checar a sua intenção. E é agora que você vai conectar tudo que a gente viu lá em neuromotivação. Você vai perceber que neuromotivação tem tudo a ver com o feedback e, na verdade, com todos os aspectos da liderança. Quando a gente falou de desesperança aprendida, qual era a moral da história? Eu contei aquela história lá do cachorrinho que ficava levando choque e simplesmente admitia aquela situação. Qual era a moral da história da desesperança aprendida? A moral é a seguinte: eu quero você mais forte. Esse é o primeiro ponto, a primeira intenção sagrada. Você precisa entrar no feedback com essa intenção. Eu quero que você, que os meus colaboradores acreditam, saibam, colham evidências de que eles podem mudar a sua realidade, que eles têm poder. Quero empoderar eles, beleza? Qual era a lição, a moral da história do efeito IKEA? Eu quero você mais junto. Essa é a segunda intenção. Eu não estou dando o feedback apenas para criticar. Eu quero dar um feedback para que você compreenda as minhas expectativas, para eu compreender melhor as suas expectativas. E assim a gente se aproxima. Um bom feedback, ele deve aproximar, deve passar muito forte a mensagem de que nós estamos construindo juntos a empresa, co-criando. E a terceira e última lição, né? A moral da história da empatia cognitiva é: eu quero entender o seu ponto de vista. Eu vi uma coisa errada, mas eu sei que de repente eu posso estar enganado no que eu vi. Estou aberto para você me mostrar o seu ponto de vista, quero dar essa chance para você mostrar o seu ponto de vista, e mais, eu quero resolver o problema, como a gente falou lá. Eu quero resolver o problema a partir do seu ponto de vista e não o meu. Então, essas 3 lições têm tudo a ver com neuromotivação, são as 3 intenções sagradas que tem que estar por trás até mesmo do feedback antes dele acontecer. Cheque a sua intenção. Às vezes acontece de eu dar um feedback truncado, de eu ter acordado com o pé direito, com o pé esquerdo no dia. Claro, eu sou humano, tá? Eu sou humano, às vezes eu dou um feedback com um pouco mais de raiva do que eu deveria. Não uso as palavras mais legais, mais motivadoras, tá? Mas eu tomo um cuidado de nunca estar cego de raiva. Nunca estar cego de raiva. Se eu não tô legal, às vezes eu preciso começar no feedback reconhecendo isso. Galera, eu vou ter que falar um pouco mais devagar para eu não usar as palavras erradas. E eu quero ser muito justo. E eu tô com raiva. Eu tô raiva dessa situação. Diminuo a velocidade, reconheço isso, mas sempre com muito atento em checar essas emoções de realmente querer ajudar, tá? Guarda aí um dos estudiosos de feedback, que é o Joe Hirsch, ele vai falar isso. O melhor feedback ajuda o outro a entender as suas forças e dá encorajamento e direção, tá? Isso é uma lição, na minha opinião, que é valiosa para toda a nossa vida. Tudo que a gente faz, a gente precisa entender qual é a intenção, qual é a verdadeira motivação por trás. Se a nossa intenção, se a nossa motivação está errada, dificilmente o que você vai fazer vai dar certo, tá? Show! Beleza.
chequei, estou com a intenção correta, tá? Eu estou com a minha cabeça no lugar, eu estou com o meu coração no lugar. Qual é o meu próximo passo? Meu próximo passo é investigar, beleza? Eu vou investigar o que aconteceu. E agora, eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa frase, porque ela faz toda a diferença. Eu sempre parto do pressuposto que o erro está no processo e não na pessoa. Então, aconteceu um erro no fechamento de caixa, eu vou lá, eu vou investigar, eu vou perguntar, cara, como que você está fazendo? Qual é o passo a passo que você está seguindo? Às vezes, se eu estou com mais tempo, isso é importante, eu vou perguntar, cara, me mostra como que você fez. Por que é muito mais inteligente a gente partir do pressuposto de que o erro está no processo? 2 motivos. Quando eu faço isso, eu não coloco as pessoas na defensiva, tá? Então, eu estou procurando apenas resolver o problema, eu estou querendo resolver o erro. Mas 2, tem um outro motivo que é por que eu acho isso muito mais inteligente. Porque cada feedback que eu dou, que eu entrego, eu uso esse feedback para afiar a capacidade do meu colaborador. Afiar a capacidade dele de pensar o erro em termos de uma oportunidade de melhorar o processo. Guarda isso. Por isso que é tão importante, tá? E óbvio, eu não sou bobo. Eu sei que às vezes o erro não está no processo, às vezes a falha é humana, é uma falha de desatenção, tá? Mas o meu ponto de partida é esse. Perceba que também esse primeiro conceito de investigação tem tudo a ver com intenção. Intenção. O bom feedback, ele é uma via de mão dupla. Você tem que ir lá ver, você enxerga, mas você também vai ouvir o teu colaborador. Você não vai apenas falar. Aliás, guarda isso. Se você só falou durante um feedback, se você não fez perguntas investigadoras, provavelmente foi um mau feedback. Eu quero sempre compreender mais profundamente aquilo que aconteceu. Mesmo algo que, teoricamente, eu já domino, que eu já fiz 1000 vezes antes aquilo no passado. Eu estou sempre aberto a aprender um pouco mais. Por isso que eu vou investigar. E vou investigar, claro, o meu balelômetro, né? Você tem um balelômetro aí, eu também tenho meu balelômetro aqui. Meu balelômetro está ligado, tá? Eu vou fazer perguntas, eu vou procurar perguntas inteligentes que vão investigar, mas eu também, ao investigar dessa forma inteligente, com boas perguntas, eu estou passando uma mensagem por trás. E essa mensagem é: eu não engulo papo furado. Eu não sou trouxa. Pelo menos eu não me acho muito trouxa, não. Talvez só um pouquinho trouxa, mas não muito. Tá? Então, essa é a importância de você fazer perguntas investigadoras. E mais, esse momento de investigação, ele não é uma sabatina, ele não é uma pegadinha para ver se a pessoa cai no erro. Vou fazer umas perguntas aqui até que esse cara entra numa contradição. Às vezes até acontece do meu colaborador entrar em contradição, mas não é a minha intenção que está por trás disso. Eu tomo um cuidado gigante para usar palavras que me abram para compreender o problema, mesmo a partir do ponto de vista do colaborador, e é isso que eu estou te convidando. Use palavras que te abram para compreender o problema a partir do ponto de vista do colaborador. Por exemplo, olha, fulano, eu vi tal coisa. Me explica melhor. Me explica melhor o que aconteceu. Veja que eu estou querendo compreender de forma mais objetiva e mais racional o que aconteceu. Ou então, a impressão que eu tive foi XYZ. Eu queria entender mais. Estou querendo compreender de forma mais objetiva e racional. Eu não estou preocupado com o jogo inútil da culpa no momento. Eu não estou querendo achar culpados, tá? Eu estou investigando, buscando melhorias, até mesmo no processo. E isso é que, na minha opinião, traz a beleza dessa etapa de investigação. A beleza da investigação é que você, pelo exemplo, ensina o outro a investigar. Eu estou o tempo todo ensinando os meus colaboradores, quando eu estou fazendo essas perguntas mais provocativas, perguntas investigadoras, eu estou ensinando ele pelo exemplo. Tá? E às vezes eu uso técnicas do tipo 5 porquês. 5 porquês, uma técnica que não cabe eu explicar aqui, vale numa aula de melhoria contínua, mas é você perguntar por quê, até chegar na raiz do problema.
tá? Então, eu estou ensinando os meus colaboradores com essas perguntas investigadoras a abordar de forma mais racional e mais objetiva um problema. A beleza da investigação também é que quando você investiga bem, você sai com um processo para o erro não se repetir mais. Tá? Às vezes, o passo a passo que estava criado, o checklist, as boas práticas, às vezes não nem passo a passo nem checklist, mas você tinha boas práticas, né? Eles vão ser melhorados nesse processo de investigação. Vou incluir, por exemplo, um ponto de dupla checagem. Tá, vamos verificar isso aqui, mas lá no final do processo vou verificar de novo uma dupla checagem. Então, essa etapa de investigação, ela vai para além do apenas colher informações, é para você entender melhor o que aconteceu e você ensinar pelo exemplo a pensar em resolver as coisas definitivamente. De uma vez por todo, para o erro nunca mais se repetir, melhorando o processo. E aí, gostou desse conteúdo? Então continua acompanhando a gente aqui na Universidade For Blue de Gestão. Dá o seu joinha, salva, compartilha e eu te encontro no nosso próximo vídeo.